Bom, isso aqui é um vídeo extra que eu vou colocar de algumas coisas que eu tenho pensado sobre o cenário de 2022, né? E se você gosta muito do Bolsonaro, ou se você gosta muito do Lula, é melhor você não ver esse vídeo aqui, tá? É um vídeo mais de curiosidade, né? Ver quem quer. E se você tem um estômago meio fraco também, eu sugiro também não ver, porque eu uso um linguajar bem chulo aqui para mostrar as minhas indignações, tá? E minhas posições. Então, teve uma entrevista no Estadão agora no domingo, né? Falando sobre, com o Luiz Stuberger, né? Que ele estava falando que ele via uma chance de 90% do segundo turno em 2022 ser entre Bolsonaro e Lula. E para quem não sabe, o Luiz é um dos maiores gestores do Brasil, né? Talvez seja a maior lenda do mercado financeiro brasileiro. E quando o cara fala, o pessoal escuta, né? E ele falou, né, 90% que ele vê de chance de segundo turno ser entre Bolsonaro e Lula, né, que, convenhamos, né, é o pior dos mundos pra gente, né? Então, eu discordo dele. Eu acho que está muito longe de ser tão provável assim que esse cenário aconteça. Talvez até seja o mais provável, mas quando a pessoa fala 90% é porque ela está praticamente falando que não tem como fugir disso. E eu acho que isso está extremamente errado. Eu acho que tem muitas coisas que podem vir a acontecer aqui, né? Então, você tem vários nomes que são lembrados aí quando a gente está pensando em 2022, né? Além desses dois, você tem, sei lá, o Ciro, você tem o Amoedo, você tem o... quem mais? Você tem o Dória, você tem o Leite, né? O Eduardo Leite. Quem mais? Tem aqui, tem o Mandetta. Bom, por enquanto aqui acho que tá bom, né? Se eu for lembrando de mais alguém, eu coloco aqui depois. E bom, Bolsonaro, ele tem uma certa porcentagem do eleitorado que vai ficar com ele independente de qualquer coisa, né? Sei lá, vamos falar que 15% é bolsonarista e não vai deixar de votar no Bolsonaro em qualquer hipótese. A quantidade de pessoas que são lulistas, eu acho que são maiores do que as pessoas que são bolsonaristas. Então vamos dizer aqui que, sei lá, 20% das pessoas são lulistas e dificilmente vão deixar de votar no Lula por algum motivo, né? Então, se você pegar uma pesquisa de intenção de voto, provavelmente o Bolsonaro vai ter mais do que 15%, e se o Lula realmente for candidato, provavelmente ele vai ter mais do que 20%. Porque tem muita gente que, apesar de não ser fanático, vê o Bolsonaro como sendo menos pior ou o Lula como sendo menos pior. Mas existe um enorme espaço aqui no meio, né, que o pessoal fala que é centro. Eu não gosto dessa denominação, tá? Mas vamos usar essa denominação porque o pessoal gosta de usar esse termo, né? Então existe um enorme espaço aqui no centro para você conseguir voto. Só que o que eu acho que as elites urbanas, principalmente elites intelectuais e elites urbanas, não entendem é porque o que elas consideram centro e o que elas acham que é atrativo numa pessoa de centro não é o que o eleitor acha atraente numa pessoa de centro. O que uma elite intelectual vai falar? Ah, um cara de centro é, sei lá, Fernando Henrique Cardoso, um cara limpinho, bonito, estadista. O Temer, que é outro cara também extremamente bem versado nas palavras, coisas do tipo. Você vai ficar pensando, o Alckmin, né, um pessoal mais limpinho, urbano, adora o jeito do Alckmin se portar, né, uma pessoa extremamente séria e tal. Só que essas pessoas aqui, elas têm um apelo para a população muito pequeno. Tirando aquela bolha meio intelectual de classe média alta, dos principais centros urbanos, essas pessoas aqui não têm apelo nenhum. Então, se você está pensando em fazer uma candidatura que não seja nem o Bolsonaro e nem o Lula para ir para o segundo turno, ou com o Bolsonaro ou com o Lula, provavelmente você vai ter que pegar uma pessoa que está disputando esse eleitorado, mas que tenha muito mais voto do que apenas o pessoal mais urbano, coisa do tipo, né?
Então, esqueci aqui, tem outro candidato potencial, Moro. Eu não sei se ele vai ser candidato, mas vamos colocar ele aqui, depois eu tiro ele, qualquer coisa. Beleza, continuando. Então você tem um espaço muito grande, mas se você errar e pegar um candidato como o Huck, que é um candidato onde tem um apelo muito grande nas grandes centros urbanos, você pode acabar polarizando novamente entre Bolsonaro e Lula, que foi exatamente o que aconteceu na última eleição, né? Na eleição de 2018, houve uma polarização do PT com o Bolsonaro. Um monte de gente de centro, entre aspas, que votaria no Alckmin, que votaria mesmo no Ciro Gomes como primeira opção, acabou migrando para o Bolsonaro, alguns deles para o Lula, pro Haddad, porque gostava mais dele, né, odiava menos ele do que o outro. Então, se você pega uma pessoa que não gera fortes emoções, como o Huck, existe uma enorme chance de você polarizar novamente entre Bolsonaro e Lula. Agora, se você pega um cenário onde você coloca um candidato para disputar o voto de centro, e aqui eu estou falando tanto de uma centro-esquerda quanto até uma direita mais convicta, tá? Você consegue pegar boa parte desse eleitorado se você conseguir pegar, fazer uma abordagem menos paulista, menos, como eu diria, menos limpinha paulista, né? Não é nada da Faria Lima, do Leblon, por exemplo, o Amoedo, assim, muito limpinho, sabe? Não tem um apelo no Nordeste, no Norte, no interior do Rio Grande do Sul, não tem esse apelo. Você precisa de alguém com esse apelo. Então, desses candidatos aqui, eu acho que cada um deles pode tentar fazer alguma coisa, e cada um deles vai fazer uma coisa de acordo com o que os outros estão fazendo. O Ciro Gomes, por exemplo, que é o único candidato aqui que eu colocaria como sendo mais de esquerda do que de centro, ele pode optar por não ser um candidato de esquerda. Se ele achar que esse pessoal de centro, entre aspas, não vai conseguir fazer uma chapa boa, ele pode se colocar como candidato de centro. E daí seria muito fácil, é só o Ciro Gomes chegar e pegar um candidato a vice, como, sei lá, o general Santos Cruz, e ele já começa a ficar um cara extremamente competitivo, porque nesse cenário o Bolsonaro teria lá seus 20% dos votos, o Lula teria seus 20, 25% dos votos, e o Ciro Gomes poderia tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu acho que é muito mais fácil tirar o Bolsonaro do segundo turno do que tirar o Lula do segundo turno nesse cenário aqui. Então vai depender muito de como cada um desses candidatos aqui vai se posicionar. Se a pessoa ela entra lá querendo fazer alguma coisa assim, sei lá, o candidato vai ser o Dória. Eu acho que vai ser muito difícil o Dória conseguir se dar bem num cenário como esse. O Huck é outro cara que eu também acho que é muito difícil. O Mandetta eu acho que é um cara um pouco mais safo, esse cara aqui ele já não é tão paulista, ele é um cara do centro-oeste, ele fala muito bem, ele tem uma moral um pouco mais próxima do cidadão normal, do eleitor médio, né? O Leite aqui é um cara que talvez do pessoal mais limpinho eu vejo um pouco mais de potencial, mas também vai depender de muito de quais alianças vão ser feitas aqui. Porque se você pega o Moro, que é um cara que tem um nome muito forte, mas coloca ele numa chapa como, por exemplo, o Huck, eu acho que ele já não se torna mais tão atrativo, porque você deixou ele muito próximo de uma abordagem urbana meio progressista, assim, entendeu? Você pode pegar o Moro e você pode colocar como vice-presidente o general Santos Cruz, que você consegue pegar um voto mais suburbano, rural. Agora, se você coloca o Huck com esse papo meio progressista, complica muitas coisas, sabe? Então vai depender muito de como que o centro vai se rearranjar para conseguir tirar um desses dois do segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro pode ficar de fora do segundo turno, sim. Não acho que é 90% de chance de acontecer esse cenário, tá? Então, eu acho que o Ciro é um cara safo, que está demorando para se posicionar, porque eu acho que ele está querendo ver tudo isso aqui fracassar para tentar
se apresentar como um cara de centro, apesar dele ser um cara mais de esquerda do que de centro. E se o pessoal de centro ficar muito restrito a nomes limpinhos, né, nomes urbanos, meio paulista, carioca, eu acho que a chance de polarizar de novo entre Bolsonaro e Lula é muito grande. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa aqui, né, um representante do que o pessoal fala, né, o Brasil Azul, mas que não seja nem muito limpinho e nem muito paulista, né? Por exemplo, um nome que me agrada bastante aqui seria o Caiado, por exemplo. Caiado é um cara que consegue juntar esse sentimento do povo melhor do que o Dória, por exemplo. Ninguém gosta do Dória. Então tá bom. Só mais uma coisa, só para terminar esse vídeo aqui, eu gostaria de falar que existe também uma outra possibilidade, né, que o pessoal tá levando meio que na brincadeira, mas que eu não levo tanto na brincadeira assim, que seria a candidatura do Danilo Gentili. Se o Huck pode se candidatar, o Danilo também pode, e nesse caso eu acho que ele é muito mais competitivo que o Huck, porque ele é muito mais próximo do cidadão comum do que o elitista do Luciano Huck. É isso aí, isso aqui era um vídeo bônus só para tirar algumas ideias minhas do papel e para a gente saber, né, que é muito fácil a gente olhar para trás e falar, era óbvio que isso ia acontecer. Na verdade não, isso é um viés retrospectivo, né? É legal a gente colocar no papel o que a gente acha hoje e daqui 2 anos eu vou voltar nesse vídeo e ver o quanto que eu acertei e o quanto que eu errei. É isso aí, um abraço.